Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tipo especial, um caso particular das ligações covalentes, a antiga ligação covalente dativa, que hoje em dia nós chamamos de ligação covalente coordenada. Vamos à aula então? Vamos começar olhando aqui a formação do dióxido de enxofre. Esse composto é formado por um átomo de enxofre que vai se ligar com dois átomos de oxigênio. Lembrando que o enxofre possui 6 elétrons na sua última camada, assim como o oxigênio. Ambos possuem, então, 6 elétrons na sua camada de valência. E essa reação vai formar o dióxido de enxofre, então, que possui a seguinte fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Vamos começar representando os 6 elétrons de cada um dos átomos, os 6 elétrons, claro, que eles apresentam na camada de valência. Então, esse oxigênio possui 6 elétrons na última camada, o enxofre também possui 6 elétrons e esse segundo oxigênio com 6 elétrons também. Bom, se cada um deles possui 6 elétrons na camada de valência, para completar o octeto, eles querem ganhar 2 elétrons. Então aqui, o enxofre quer ganhar 2 elétrons para completar 8 na sua última camada e o oxigênio também. Lembram-se que nós vimos que todas as vezes que a ligação ocorre entre átomos de elementos que querem ganhar elétrons, nós teremos a formação da ligação covalente. Nesse caso, então, nós teremos aqui o compartilhamento de elétrons entre o oxigênio e o enxofre. Cada um deles quer ganhar 2 elétrons. Então, olha só, aqui nós teremos o compartilhamento de 2 pares eletrônicos entre o enxofre e o oxigênio. Agora, ambos estão com o octeto completo. Esse oxigênio aqui tem os seus 6 elétrons originais, mais 2 que ele está compartilhando com o enxofre. Já o enxofre também tem os seus 6 elétrons originais e compartilha 2 pares aqui com o oxigênio, completando 8 elétrons na sua última camada. Mas e agora? O que é que vai acontecer com esse segundo oxigênio, já que o enxofre também completou o seu octeto? Esse oxigênio agora vai tomar emprestado, vai compartilhar também com o enxofre um par eletrônico, mas ambos os elétrons desse par agora que está compartilhado pertenciam originalmente ao enxofre. Aqui nós temos então esse caso especial de ligação covalente, que é quando ambos os elétrons do par compartilhado vêm do mesmo átomo. Nós temos aqui a formação, então, daquilo que se chamava ligação dativa e que era representada por uma setinha indicando que o par eletrônico era cedido aqui ao oxigênio. Claro, o enxofre não entrega esse par eletrônico para o oxigênio. Eles vão compartilhar esse par eletrônico que originalmente pertencia apenas ao enxofre. Acontece que verificou-se na prática que as ligações dativas elas eram em tudo exatamente iguais às ligações covalentes normais. Então hoje não usamos mais o termo ligação dativa, embora possa aparecer em algumas provas que estejam desatualizadas. O melhor aqui é chamar então de caso especial de ligação covalente ou então de ligação covalente coordenada. Por isso, nós não vamos utilizar aqui no nosso curso essa representação com a setinha, mas então vamos utilizar aqui o traço normal para representar essa ligação covalente. Vamos ver agora, pessoal, a formação do íon amônio. O amônio ele é formado, então, pela ligação entre a amônia, que é o NH3, está aqui representada na fórmula de Lewis ou na fórmula eletrônica, onde nós temos aqui o nitrogênio com seus 5 elétrons, esses aqui representados em azuis na última camada, fazendo 3 ligações simples com os hidrogênios, cada um deles com um único elétron na sua última camada, claro, porque o hidrogênio só possui um único elétron. Agora, a amônia vai se ligar com um cátion do hidrogênio, que é aquele hidrogênio que perdeu o seu elétron. Mas veja que o nitrogênio aqui, ele já fez as suas 8 ligações. Ele está com o octeto completo. Ele tem 3 pares compartilhados, totalizando aqui 6 elétrons, e mais um par
que está disponível completando seu octeto, então com 8 elétrons na sua camada de valência. O nitrogênio não quer mais ganhar elétrons, mas esse hidrogênio ele quer muito ganhar 2 elétrons para chegar à configuração do hélio. Esse hidrogênio, então, vai lá atacar esse par eletrônico que o nitrogênio tem disponível. Nós teremos aqui, então, a formação do composto amônio desse cátion, já que esse hidrogênio tinha perdido um elétron e tinha carga positiva, e agora o composto todo terá essa carga positiva que antes era do hidrogênio, agora que o hidrogênio se ligou ao nitrogênio, ao átomo central do nitrogênio, formando o amônio, esse cátion. Antigamente, nós representaríamos, então, essa ligação entre o nitrogênio e esse último hidrogênio que chegou como uma ligação dativa com a setinha. Mas nós sabemos que na prática não há nenhuma diferença entre as 4 ligações. Esses 4 hidrogênios apresentam as mesmas características. Comprimento de ligação, energia da ligação, é tudo igual. Então nós não utilizaremos essa representação da ligação dativa e substituiremos por um traço normal. Vamos ver agora o caso do nitrato de amônio, que tem a fórmula NH4NO3. Então, o nitrato de amônio é um composto formado pelo amônio, que nós acabamos de ver, que é o cátion NH4, que vai se ligar com o ânion nitrato, o NO3. Nós já vimos a formação aqui do amônio, não é isso? Então, o NH4+ é o amônio, nós acabamos de ver como é que ele se forma. Vamos então montar agora a estrutura do nitrato desse ânion NO3. E para isso, claro, nós vamos seguir os nossos 5 passos para montar os compostos covalentes. O primeiro passo é somar os elétrons da camada de valência de cada átomo. Se for um íon, nós temos que nos lembrar de acrescentar esses elétrons, e se for um cátion, de retirar os elétrons. Depois nós vamos colocar um par eletrônico para cada ligante, vamos fazer uma ligação simples entre cada ligante e o átomo central, e vamos completar no terceiro passo o octeto dos ligantes. Nós vamos então no quarto passo colocar os elétrons remanescentes, se houver, é claro, no átomo central. E no quinto passo nós vamos fazer ligações múltiplas no átomo central se ele ainda não estiver com o octeto completo. Então está aqui, vamos colocar então os 5 passos em prática para nós montarmos aqui o ânion nitrato, que tem fórmula NO3 e, é claro, é um ânion, então ganhou um elétron. Pessoal, o nitrogênio, nós sabemos, tem 5 elétrons na sua última camada. Então vamos somá-lo aqui aos 6 elétrons que cada átomo do oxigênio apresenta. Como nós temos 3 átomos de oxigênio, nós vamos multiplicar então 3 átomos por 6 elétrons que cada um tem na última camada. E por fim, nós vamos somar esse elétron que o nitrato ganhou. Então, mais 1. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 5 mais 3 vezes 6, que é 18, mais 1. Isso daqui vai dar para nós um total de 24 elétrons. Então, esse composto nitrato vai ter que apresentar 24 elétrons na camada de valência entre todos esses átomos ligantes. Vamos montar aqui, então, o nitrato. Nós teremos aqui, então, um oxigênio, o nitrogênio, mais 2 oxigênios. Pronto, não se preocupem ainda com a geometria, que nós falaremos disso no próximo módulo. Então, nós já vimos o número de elétrons que nós temos nesse composto, na última camada dos elementos que formam esse composto. Vamos agora para o segundo passo, que é colocar uma ligação simples entre cada ligante e o átomo central. Pronto. O terceiro passo é completar o octeto dos ligantes. Como cada ligante aqui já tem um par de elétrons compartilhados, faltam 6 elétrons para eles completarem o seu octeto. E aqui nós estamos falando apenas do octeto dos ligantes e não do átomo central. Pronto, então aqui nós completamos o octeto dos ligantes. Vamos para o quarto passo, que é verificar se nós ainda temos elétrons para colocar. Se tiver, nós vamos colocar aqui no átomo central. Nós temos então 8 elétrons para esse oxigênio, mais 8 aqui, 16, mais 8, 24. Pronto, utilizamos já todos os 24 elétrons que nós tínhamos, não sobrou nenhum.
Agora vamos para o quinto passo, que é verificar se o átomo central está com o octeto completo. O nitrogênio aqui faz 3 ligações, então ele tem 2, 4, 6 elétrons apenas. Vamos ter que fazer uma ligação dupla. E aí, pessoal, onde é que nós faremos essa ligação dupla? Na verdade, não faz diferença em qual oxigênio nós faremos essa ligação dupla. Na prática, nós sabemos que essa ligação dupla ela vai se alternar entre todos esses oxigênios. Nós teremos então o efeito chamado de ressonância, que eu comentarei com vocês numa aula de aprofundamento. Mas então não há diferença para nós aqui onde é que nós vamos fazer a dupla ligação, já que os 3 átomos que estão se ligando ao nitrogênio são átomos iguais de oxigênio, nós podemos escolher onde é que ficará essa dupla ligação. Nós vamos então, por exemplo, colocar aqui a dupla ligação e, é claro, teremos que apagar 2 elétrons aqui do oxigênio. Montamos já o composto nitrato, faltando, é claro, a sua carga negativa. Nós vamos então ter que colocar esse composto aqui entre colchetes e vamos representar a sua carga do lado de fora. Vamos olhar então o nitrato de amônio com um pouco mais de cuidado. Nós temos então o íon amônio, que é um cátion, e ele está se ligando com o ânion, o nitrato, que nós acabamos de montar. Perceberam que o que vai manter esses compostos unidos é a diferença entre as suas cargas? Nós temos aqui então uma ligação iônica que está mantendo o amônio e o nitrato em ligação química. Nesse caso, pessoal, será que nós temos um composto iônico ou um composto covalente? Nós vimos que tanto o amônio quanto o nitrato são formados por ligações covalentes. Todos os átomos que estão em ligação querem receber elétrons, então eles vão compartilhar os seus elétrons. Mas agora, o que mantém o amônio e o nitrato juntos é uma ligação iônica, é a diferença entre as cargas desses compostos. Então, será que nós temos aqui um composto iônico ou um composto covalente? Pessoal, nesse caso, nós vamos ter um composto iônico. Para nós termos um composto covalente, olha só, para ser um composto covalente, todas as ligações devem ser covalentes. Quem manda, então, é a ligação iônica. Se nós tivermos pelo menos uma ligação iônica, nós já teremos um composto iônico. Para ser um composto covalente, que nós também chamamos de composto molecular, obrigatoriamente, todas as ligações devem ser covalentes. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, como identificar o caráter covalente ou o caráter iônico de uma ligação química por meio da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão na ligação. Então nós temos aqui uma escala que vai de 0 até 4. Então, se essa diferença estiver entre 0 e 1,7, se a diferença de eletronegatividade entre os ligantes estiver entre 0 e 1,7, nós teremos, então, essa ligação sendo predominantemente covalente. Se for maior do que 1,7, essa ligação será predominantemente iônica. Vamos ver alguns exemplos. Olha só o caso da ligação entre 2 átomos de flúor. Aqui eu trouxe para vocês a escala de Linus Pauling, que mostra a eletronegatividade dos principais elementos da tabela periódica. Vamos ver aqui, olha só, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Ele apresenta eletronegatividade máxima igual a 4. Nesse caso, então, nós temos que a eletronegatividade de cada um desses flúors é igual a 4. Como nós queremos saber a diferença, nós vamos simplesmente subtrair 4 menos 4 e vamos chegar aqui a 0. Perceberam, então, que a ligação entre o flúor ela é predominantemente covalente, já que ele está aqui no início da nossa escala. Na verdade, essa diferença de eletronegatividade é igual a 0. Vamos ver agora o exemplo do ácido clorídrico, o HCl. O cloro ele tem eletronegatividade 3,2 e o hidrogênio, a eletronegatividade dele é 2,2. Vamos então colocar aqui, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,2 e vamos subtrair do cloro, que tem eletronegatividade 3,2. Em módulo, nós sabemos que essa diferença de eletronegatividade será, portanto, igual a 1. Veja que 1 ainda está no trecho da nossa escala
que nos informa que essa ligação é predominantemente covalente. Nós podemos então chegar à seguinte conclusão, que quanto menor a diferença de eletronegatividade, maior o caráter covalente. Isso faz todo sentido se nós lembrarmos que as ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais, aqueles elementos que estão nos extremos da tabela periódica. Os ametais são muito eletronegativos, eles já têm quase 8 elétrons na sua última camada. Estão doidos, então, para ganhar 1, 2 ou 3 elétrons e chegar ao octeto completo com a configuração dos gases nobres. E os ametais não. Os ametais são átomos que normalmente apresentam maior raio atômico e que têm 1 ou 2, às vezes 3 elétrons na sua última camada e preferem então perder esses elétrons para entrar em ligação, para completarem o seu octeto. Então aqui a grande diferença de eletronegatividade entre os metais e os ametais faz com que nós tenhamos aqui a ligação iônica. Quando essa diferença vai diminuindo, nós vamos nos aproximando, é claro, das ligações covalentes, até nós chegarmos ao máximo do caráter covalente, que é quando nós temos elementos iguais se ligando, como nós vimos no caso do flúor. Se os elementos são iguais, eles têm a mesma eletronegatividade e a diferença de eletronegatividade, então, será igual a zero. Vamos resolver uma questãozinha então, pessoal? Olha só. Relativamente à fórmula estrutural acima, dados os números atômicos do cálcio, que é 20, do oxigênio, que é 8, e do enxofre, que é 16, é correto afirmar que... Então a letra A diz aqui para nós que existem 2 ligações iônicas e 4 ligações covalentes nesse composto. Vamos primeiro ver aqui as ligações covalentes do sulfato aqui, do SO4. Então nós temos aqui, olha só, 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Embora nós tenhamos aqui a representação da ligação dativa, para nós o que nós temos aqui são 4 ligações covalentes. E além disso ele nos diz que nós temos aqui 2 ligações iônicas, verdade? Esse átomo de cálcio se tornou um cátion porque perdeu 2 elétrons para o composto sulfato. Então nós temos sim aqui 2 ligações iônicas, já que o cálcio perdeu 2 elétrons e ficou então com 2 cargas positivas se ligando aqui ao sulfato, que também tem 2 cargas negativas, já que esse composto ganhou os 2 elétrons do cálcio. A letra A, portanto, é o gabarito aqui da nossa questão. A letra B nos diz o seguinte, que existem somente ligações covalentes normais. Não, nós estamos vendo aqui a representação de 2 ligações covalentes coordenadas, as antigas ligações dativas. Então não há apenas ligações covalentes normais. Está incorreto. A letra C nos diz que o oxigênio cede 2 elétrons para o cálcio. Não, pessoal. O cálcio aqui é que cedeu os elétrons. Ele está com 2 cargas positivas porque perdeu 2 cargas negativas aqui para o composto. Então não é o oxigênio que cede, mas sim o cálcio. A letra D nos diz que o enxofre recebe 2 elétrons do cálcio. Também está incorreto, pessoal. Não é o enxofre que recebe esses elétrons, mas sim o composto todo o sulfato SO4, que vai receber esses 2 elétrons. E a letra E nos diz que o cálcio, no estado fundamental, apresenta 6 elétrons na camada de valência. Não, nós podemos ver aqui que o cálcio tem 2 cargas positivas, então ele tinha tendência a perder os 2 elétrons que ele apresentava na sua última camada, na camada de valência. Uma outra maneira de verificar isso seria fazendo a distribuição aqui para o cálcio. Vamos fazer então, ele nos deu aqui o número atômico do cálcio, que é 20, então vamos colocar aqui, né? O cálcio, que tem número atômico 20 e que tinha, portanto, 20 elétrons antes de perder 2. Fazendo aqui a distribuição, nós vamos ter, olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. Pronto, aqui as 4 camadas já serão suficientes para nós distribuirmos os 20 elétrons do cálcio. Então vamos começar a distribuição com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, 3p6, 4s2. Vamos contar quantos elétrons já distribuímos. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. Então está aqui. Essa é a distribuição do cálcio. Na sua última camada, que era a camada 4, o cálcio apresenta apenas 2 elétrons. Por isso, então, que ele perdeu esses 2 elétrons e se estabilizou com os 8 que ele apresentava aqui na terceira camada. Portanto, a letra E também está incorreta ao dizer que o cálcio, no estado fundamental, apresenta 6 elétrons na camada de valência. Só para tirar a prova, nós também podemos encontrar o cálcio aqui no grupo 2, o que nos indica que ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. Ficamos, portanto, aqui com o nosso gabarito, a letra A. Vimos hoje, então, um caso especial da ligação covalente, que é a ligação covalente coordenada. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre alguns casos em que nós teremos exceções à regra do octeto. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!